Olá, turma! Bem-vindos a mais uma aula, a nossa quinta aula. Na aula de hoje, nós vamos conversar sobre as técnicas projetivas na avaliação psicopedagógica. Eu vou explicar para vocês tudo sobre essa técnica tão utilizada. Bom, pessoal, o que são as técnicas projetivas? As técnicas projetivas são os desenhos que as crianças realizam e por meio deste desenho elas exprimem emoções, questões do subconsciente para que a gente possa conseguir interpretar. O que a gente consegue avaliar por meio desse desenho é a capacidade de pensamento dessa criança para construir e organizar de forma coerente uma emoção. É a forma como ela elabora esta emoção. Os pensamentos dessa criança, eles se revelam por meio deste desenho. A interpretação de cada uma das provas projetivas que eu vou comentar com vocês, ela deve ser feita em função ali do sujeito em si. Então a gente precisa considerar as demais questões que abarcam esse sujeito, ou seja, eu não posso analisar a prova pela prova em si. Eu tenho que juntar essa pecinha aí do quebra-cabeça com as demais e avaliar todo o contexto, tá bom? Todos os indicadores, todos os aspectos já observados nas sessões anteriores. Quais são os objetivos, né? Qual é o objetivo dessa técnica? Nosso grande objetivo, né, Visca nos diz que o grande objetivo é que a gente investigue 3 grandes domínios da criança, do adolescente, desse sujeito. O domínio familiar, o domínio escolar e o domínio ele com ele mesmo. Então, o tamanho total do desenho são coisas que a gente deve levar em consideração. Se pequeno demais ou se grande demais. Isso daí, o tamanho desse desenho indica um vínculo inadequado com questões relacionadas à cena. Então, se ela faz um desenho da família, eu com a minha família, e ela desenha pequenininho demais, é um vínculo negativo que ela tem aí com essa família. E aí a gente precisa investigar, aguçar esse olhar e eu vou falar daqui a pouquinho para vocês. O tamanho também dos personagens, né? Quem aparece exageradamente maior ou menor tem a relação comparada aos demais que foram desenhados. Se o sujeito, né, se a criança que desenha, ela está presente nas cenas, ela se vê naquele contexto, ela se sente pertencente daquele lugar. Quem não aparece no desenho, por exemplo, no desenho da família, a criança não desenha o pai, ou ela não se desenha. Ou às vezes ela desenha o pai no plano de fundo, afastado. O que isso nos revela? O distanciamento entre os personagens, se estão separados, se tem alguma barreira ali entre eles, ou se estão presos em quadrados, fechados, se ela usa borracha de forma exagerada, isso eu comentei também na EOCA, né? Trazendo um pouquinho a insegurança, ou se pelo contrário, ela nunca usa borracha. Se ela não desenha pés ou mãos, pode indicar dificuldades aí de relacionamentos, a dificuldade que ela tem em lidar, em socializar, em lidar aí com as pessoas. Pode indicar que a criança esteja sem objetivos, sem direcionamento, que esteja apresentando aí dificuldades para buscar o conhecimento, para buscar um caminho, para encontrar um objetivo aí de vida. Se faltam os olhos, a boca, o nariz, pode estar relacionado com ouvir, o falar, o sentir. Então, tudo isso a gente precisa prestar atenção. Quando a criança se desenha sem ouvidos, é uma criança que não se sente escutada. E ela sente realmente essa dificuldade que os demais naquela cena deem atenção para ela, escutem e relevem aquilo que ela traz, aquilo que ela fala. Se o desenho está condizente com o que é pedido. Então, se você pede para que ela desenhe eu com meus companheiros e ela desenha algo que realmente não tem nada a ver, aí você precisa observar isso, se ela tem esse entendimento, se ela tem boa compreensão e se ela desenha ou não aquilo que a gente solicita, né? Pode indicar aí uma conduta evitativa, de novo,
A criança pode ter algum bloqueio em relação àquela cena, e aí por esse motivo ela traz a fuga e desenha outra coisa que não tem nada a ver. Também é importante que a gente analise e observe esse tipo de conduta, tá bom? Vamos agora entender, então, como que eu seleciono as provas para aplicação. Eu tenho que pensar sempre que eu tenho que investigar 3 domínios: escolar, familiar e consigo mesmo. Dentro de cada domínio, eu tenho algumas provas, né, que foram indicadas pelo Visca, o que cada prova investiga e qual a faixa etária que eu aplico. Então, por exemplo, no domínio escolar, eu tenho a prova paraeducativo, que investiga o vínculo com a aprendizagem. Ela é indicada para criança de 6, 7 anos de idade. Eu com meus companheiros, o vínculo com os componentes lá da classe, 7, 8 anos. A planta da sala de aula, né? Ela vai trazer para a gente a representação do campo geográfico esperado, desejado aí pela criança, 8, 9 anos de idade. No domínio familiar, nós temos ali a prova da planta da minha casa, também 8, 9 anos de idade, vai revelar a mesma coisa, a representação real e a representação desejada dessa casa. Os 4 momentos do dia, que são os vínculos ao longo do dia que essa criança estabelece ali com os membros da família dela, e a família educativa, que é o vínculo de aprendizagem com o grupo familiar e o vínculo familiar entre os componentes da família, também entre 6 e 7 anos de idade. Consigo mesmo, então nós vamos identificar ali o desenho em episódios, essa prova, ela traz o que? A delimitação da permanência da identidade psíquica em função dos afetos. É indicada a partir dos 4 anos de idade. O dia do meu aniversário, que é a representação que a criança tem de si mesma, do contexto físico, sociodinâmico, do momento de transição de idade, se ela aceita ou não, se ela se sente tratada feito uma bebezinha, ela tem medo de crescer e perder esse lugar na família dela, indicada aí para 6, 7 anos de idade. O desenho das minhas férias, então são as atividades escolhidas durante o período de férias escolares, né? Quais são essas atividades escolhidas pela família, 6, 7 anos, e fazendo aquilo que eu mais gosto, que é o tipo de atividade que a criança mais gosta, a gente também consegue a partir dos 6, 7 anos de idade, tá certo? Bom, gente, as técnicas projetivas, normalmente eu aplico ela lá por volta da 5ª sessão mesmo, que é quando eu já apliquei as provas operatórias, já fiz a EOCA, já fiz sessão lúdica, já conversei na entrevista inicial, já levantando aí meu segundo sistema de hipóteses, e aí depois, lá na anamnese, eu vou ter o terceiro sistema, que é quando eu fecho aí a conclusão dessa avaliação. Espero que você tenha gostado dessa aula. Na apostila de documentação psicopedagógica, eu deixei o modelinho. É uma folha de sulfite. A do desenho em episódios eu deixo em 6 momentos. A do 4 momentos eu deixo dividido em 4. Já deixo escrito a consigna na folha para facilitar, porque às vezes a gente está na correria, vai aplicar com a criança, acabou de trabalhar a prova operatória, vai entrar na projetiva com outra criança, e aí a consigna já fica ali fácil acesso para você utilizar, tá bom? Na apostila de vocês, aqui no material, tem detalhado cada prova dessas que eu comentei, cada análise que vocês podem fazer, tá certo? Então estudem bastante para que vocês se sintam bastante seguros na hora de analisar as técnicas aí projetivas que vocês vão aplicar na avaliação. A nossa aula ficou por aqui. Próxima aula a gente vai falar sobre a investigação da linguagem, do desenvolvimento da linguagem oral e escrito nessas crianças, que é super importante, é uma sessão que eu não dispenso na minha avaliação psicopedagógica, tá bom? Então, até mais!